Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer, nesta aula de hoje, a correção e, à medida que eu vou corrigindo a atividade, eu vou também fazendo a explicação acerca do uso dos pronomes. Então, você pode pegar aí o seu módulo, deixa eu abrir aqui, o computador está um pouco lento, mas dá certo. Então, nós estamos vendo, né, sobre os pronomes pessoais. Então, com certeza vocês já devem, né, ter realizado esta atividade aí, e aí nós vamos corrigir. E à medida que corrige, você vai prestando atenção. Então, na aula passada, a gente já começou, nós já começamos com essa atividade, né? Eu fiz a explicação e depois eu pedi que vocês fossem respondendo, e automaticamente a gente foi também, né, dando algumas pistas. Então, olhando para aquele trecho, nós vamos ver algumas palavras que elas indicam tempo, e as que, né, que indicam a pessoa que relata. Então, aí, nas pessoas que relatam, nós temos os verbos, né? Nascemos, crescemos, nosso, nossa, irmos, ficamos e ficaríamos. E também o, né, nosso e nossa, no caso, são pronomes possessivos. Então, e aí, observe que quando a gente fala de identificar a pessoa, como eu disse para vocês, fazendo referência à pessoa verbal. Quem é a pessoa verbal? É o pronome eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, aí nós temos o que é a classificação da pessoa verbal. Então, quando eu digo nascemos, quem nascemos se refere a nós nascemos. As palavras que indicam tempo: nascemos, crescemos, enquanto, construía, quando, ficou, tornou-se, fez, sabia, era, poderia, então, pediu, próxima vez, concordou, ficamos e ficaríamos. Então, essas palavras, todas elas vão que indicar tempo. Então, observe que algumas, ao mesmo tempo que elas indicam a pessoa que relata, ela também pode indicar o tempo, como, por exemplo, nascemos. Então, aí nós temos um verbo que vai nos indicar a pessoa que relata, que é, no caso, nós, e o tempo, né, que aí indicando o passado. Então, pegando aqui, com base nas respostas para o quadro, responda qual é o tempo predominante neste trecho do relato. O tempo passado, né? Então, se nós formos observar, todas as expressões em cima, se referindo ao tempo, que são esses aqui, então todas essas, elas estão no passado, certo? Então, aqui, né? Nascemos, ou a maioria delas, crescemos, quando, ficou, tornou-se, ficaríamos. Então, a predominância do tempo passado. Quais as palavras que não são verbos e que também indicam tempo? As palavras que não são verbo: enquanto, quando, então e próxima vez. Então, elas não são verbos, mas elas, dentro do texto, elas também podem o quê? Indicar o tempo. Qual é a pessoa que pode ser identificada como narradora dos fatos do relato? As três irmãs, vírgula, representadas pela palavra nós. Então, identificando aí, né, quando elas utilizam muito o nós durante, né, toda a narrativa do texto, nós podemos deduzir que quem narra esse texto são as três irmãs Klink, né? Então, que são as autoras do texto. Então, aí nós temos a autora e nós temos as narradoras, quem relata o texto, né? É importante a gente diferenciar aqui que, às vezes, eu tenho um narrador e, às vezes, eu tenho um outro autor. Nem sempre o autor, ele vai ser o próprio narrador. Como explicar melhor isso? Por exemplo,
eu sou um adulto e eu posso escrever um texto tendo como narradora uma criança. Então, eu falo por uma criança. Então, o narrador do texto sou eu? Não. É a criança a qual eu estou, né, peguei para poder narrar o meu texto. Então, precisa ficar claro isso. Então, o autor é quem escreve o texto, o narrador é a pessoa que narra o texto, é a pessoa, é a voz do texto. Né? Quem é que está narrando este texto? Que pessoa é essa? Então, no quadro que você preencheu para indicar o narrador e o tempo, há sobretudo pronomes e verbos. Pronomes e verbos são duas classes de palavras que sempre se relacionam. Neste módulo, o estudo vai se concentrar nos pronomes. Nos próximos, você estudará os verbos. Então, agora os pronomes pessoais. Leia a tira abaixo e faça as atividades propostas na sequência. Trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer, eu consegui. Correção, nós conseguimos. Nessa tira, H fala, eu consegui. H não diz o que conseguiu. Pela leitura da tira, é possível deduzir, isto é, concluir, a que ele se refere, sim. Pela situação, pelo contexto, é possível deduzir que a personagem quer dizer que conseguiu se realizar, atingir os seus objetivos. Então, quando ele diz na fala, né, trabalhei a vida inteira e hoje eu posso dizer eu consegui. Então, o que que ele conseguiu? Quando a gente tem aí antes, né, anterior, a frase eu consegui, ele dizendo, né, que trabalhou, a gente pode deduzir, né, que foi o que? Todo o esforço, que ele teve um esforço, que ele conseguiu os seus objetivos, que ele conseguiu aí se realizar através dos seus esforços. No primeiro quadrinho da tira, H refere-se a si mesmo. Por isso, usa o pronome eu. Confira ao lado. Trabalhei a vida inteira e hoje posso dizer eu consegui. No fim, Elga, a mulher de H, faz uma correção. Nós conseguimos. O que ela espera com essa correção? Ela o corrige para deixar claro que ela também fez parte do esforço para alcançar a realização dos objetivos. Então, ela faz uma correção, né, porque ela vê na fala de H aí talvez um machismo ou talvez, vamos dizer assim, um egoísmo, né, ele dizendo que ele conseguiu os objetivos, a realização, mas nós vemos, então, que não foi somente ele, ela faz essa correção para mostrar que ela também, né, fez parte aí do alcance dos objetivos. Pulando para a questão de número 3, o computador deu uma travada aqui, deixa eu ver o que foi. Isso, deixa eu retomar aqui para verem, para a gente continuar com a nossa questão 3. Reescreva a fala de H no primeiro quadrinho, do modo como provavelmente sua mulher gostaria que ele tivesse dito. Então, aqui vocês, né, podem escrever de várias maneiras, desde que compreenda como Helga queria que H dissesse. Então, aí, lógico, né, que utilizando uma linguagem mais formal, ou também aí o emprego de uma linguagem mais informal, porque trata-se de uma fala dentro do quadrinho. Então, aí poderíamos ser, né? Trabalhamos a vida inteira e hoje podemos dizer,
nós conseguimos. Poderia ser utilizando também a gente, né, no lugar do nós. Vou falar mais à frente um pouco disso. Então, a gente conseguiu. Trabalhamos a vida inteira e hoje podemos dizer a gente conseguiu. Continue a história do texto a seguir como se você fosse um narrador observador, passando as falas para o discurso indireto. Então, aquilo que eu expliquei. O narrador do discurso indireto, ele fala pelo personagem. Então, no discurso direto, a gente tem o personagem, a fala do personagem dita pelo próprio personagem. Aí nós vamos ter o que? O uso do travessão, o uso dos dois pontos que introduz a fala do personagem, enquanto no discurso indireto, o próprio narrador ele fala essas falas e aí nós não temos travessão, nós não temos aspas, nós não temos dois pontos. Vamos à atividade para compreendermos. H disse à sua esposa que ele tinha trabalhado a vida inteira e finalmente podia dizer que ele tinha conseguido. Ela o corrigiu dizendo que eles tinham conseguido. Então aí nós poderíamos dizer assim, poderia ser também, ela corrigiu H dizendo, nós conseguimos. Ou ela corrigiu ele dizendo que os dois conseguiram, certo? Então é você, é o narrador falando pelos personagens. Na reescrita, quais palavras foram empregadas para substituir termos eu e nós? Ele, ela e eles, o ó. Né? O ó é um artigo, mas que dependendo do contexto, ele pode exercer a função de pronome. Eu creio que vocês devem, né, ter visto isso no 5º ano, porque esse conteúdo ele é introduzido no 5º ano. Leia a frase. A esposa de H o corrigiu dizendo, nós conseguimos. Nessa frase, a palavra pode ser considerada um artigo? A palavra ó pode ser considerada um artigo? Explique. Não, pois não está acompanhando um substantivo. Ela está substituindo um nome H. Então, quando é que o e o a, eles são artigos. Quais são os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas. Esses são os artigos, são palavras classificadas como artigos. Só que o o e o a, dependendo do contexto, vai ter um valor de pronome. Como no caso desta frase. A esposa de H o corrigiu dizendo. Então, o corrigiu. Esse o está se referindo a H. Ela corrigiu ele. Entenderam? Então, por isso, o o aqui, ele é o que? Ele é um pronome e não um artigo. Para ser artigo, o o vem acompanhado de um substantivo, porque ele é um artigo definido, ele define. Por exemplo, a casa, então, a casa, casa é o substantivo, o óculos, o sol. Então, o o, para ser artigo, depois dele vai vir sempre um substantivo. E se observarmos nesta frase, nós temos o corrigiu. Corrigiu aqui, observe, né? O corrigiu. Corrigiu é o que? Verbo. Então, aqui, ele tem um valor de quê? De pronome. As palavras eu, nós, ele, elas, eles e o ó foram empregadas para substituir os nomes, isto é, os substantivos agar e esposa. Palavras que substituem os substantivos são chamadas de pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais são palavras que elas vão substituir aí os substantivos dentro do pronome, certo? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, vamos dizer assim, evita a repetição desnecessária daquele substantivo. Então, por exemplo, em vez de toda hora dizer H, aí H disse isso, 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 H falou, H disse, H, H. Então, para não se repetir o tempo todo a palavra H ou substantivo, o que que a gente utiliza? Nós utilizamos os pronomes, certo? Na questão de número 6, nós temos: releia um trecho do relato das garotas que foram à Antártica
E observe as palavras destacadas. Quando o nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho, a gente fica mais tempo do lado de fora do barco fazendo companhia para ele no frio. Achamos que ele gosta de sentir frio. Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos voltar para a cabine. Complete o quadro com as palavras do texto que se refere aos termos indicados. Pai, então qual é ele? Quando ela diz, nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg a caminho. A gente fica mais tempo do lado de fora do barco fazendo companhia para ele. Ele aqui, elas fazem companhia para quem? Elas fazem companhia para o pai delas. Então, ele refere-se ao pai. Então, né, a gente fica, né, fora do barco fazendo companhia para o nosso pai. Então, para não dizer para o nosso pai, elas colocaram o ele. As meninas Clink, quais são? A gente e nós. Refere-se que às meninas. Para que serviram os termos indicados da atividade anterior, indicam pessoa a que as meninas se referem e evitaram que houvesse repetição do mesmo termo. Na leitura do relato, esses pronomes pessoais nos ajudam a identificar quem narra os fatos ou quem participa dos acontecimentos. Indicam as pessoas do texto, as pessoas do discurso. Então, a pessoa do discurso, nós vamos saber, né? Como eu disse para vocês, os pronomes. É isso, quem é as pessoas do discurso? Nós vamos ver aí no próximo quadrinho, né? Quem é que está fazendo essa narração, quem é que discurso, de quem é essa fala. Então, esses pronomes foram usados no texto para substituir os substantivos e também para evitar repetições dos nomes. Leia o quadro a seguir. Então, os pronomes pessoais são classificados de acordo com a pessoa do discurso ou com a pessoa gramatical a que eles se referem. Então, a primeira pessoa, quem fala, eu, nós e a gente. Então, a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa quando a gente fala assim? Quem é a pessoa do discurso? É a primeira pessoa. Do plural, a primeira pessoa do singular. Então, a primeira pessoa é aquela quem fala. Então, aí nós temos a eu. Aqui, né? A primeira pessoa. Quem fala, no caso de eu, é a primeira pessoa do singular, nós é a primeira pessoa do plural. A gente também pode ser a primeira pessoa, e aí vai estar se referindo a nós, certo? A segunda pessoa é com quem se fala. Então, no Brasil, em algumas regiões, é usado tu e vós. Em outros, pronomes tu e vós são substituídos por você e vocês. Então, sabemos lá que primeiro vem eu, segundo tu, terceiro ele ou ela. Então, aí, o tu, nós sabemos que no Brasil, de algumas regiões, pode ser substituído por você, certo? Então, a segunda pessoa é com quem se fala, certo? Então, por exemplo, numa conversa, se a gente for observar, em um diálogo, né? Para haver o diálogo é preciso haver duas pessoas, vamos dizer assim, né? Ou uma pessoa conversando consigo mesmo. Mas nós temos um diálogo, eu tenho uma primeira pessoa, por exemplo, eu, que estou falando com a segunda pessoa, que é com quem eu falo, né, com quem eu estou falando, e a terceira pessoa é de quem nós estamos falando, ou do que nós estamos falando. Então, a terceira pessoa ou coisa de que se fala, que no caso, ele ou ela, eles ou elas. Então, ele ou ela é do singular, eles ou elas é do plural. A expressão agente, substituindo eu e o nós, tem sido muito empregada na linguagem cotidiana, sobretudo nas situações mais informais, embora possa também ser observada especialmente na língua falada, em situações mais formais. Há ainda gramáticas que aconselham que se evite a expressão agente em circunstâncias muito formais, especialmente na comunicação escrita, como nos textos científicos. Então, o agente é um termo que, né, que pode ser utilizado substituindo aí o nós, mas numa linguagem mais do dia a dia, do cotidiano, mais informal. Quando se trata de uma linguagem mais formal, deve-se evitar
né, utilizar aí o agente. Então, aqui nós temos outros pronomes pessoais. Leia o quadrinho, né? No segundo quadrinho, a palavra mim é empregada por Manolito. Substituiu o pronome eu. Qual é a outra palavra usada na tira para substituir o pronome eu? A palavra me. Observe a relação. Eu, me e mim. As palavras me e mim também são pronomes pessoais. O quadro a seguir mostra como os pronomes pessoais são apresentados tradicionalmente em uma gramática. Então, quando a gente estuda gramática, os pronomes pessoais eles vêm organizados dessa maneira. Então, do caso reto e dos casos oblíquos. Então, dos casos retos, como eu disse, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Os oblíquos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, li, ou a, nos, conosco, vos, convosco, si, consigo, lis, os e as, certo? Então, aqui nós temos o quadro, né, conforme primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Nós temos os do caso reto e os do casos oblíquos. E na questão do uso do me ou do me e do mim, o que precisa se observar é o seguinte: o mim, ele não conjuga verbo. Por exemplo, para mim conseguir. Se eu disser, né, para mim conseguir esse dinheiro, eu tive que trabalhar muito. Não é mim conseguir. Então, o mim, ele não vai conjugar o verbo. Então, é para eu conseguir ou para me conseguir, certo? Então, o me, ele tem, né, o me, ele tem aí uma relação, ele pode se conjugar o verbo, enquanto o mim não se pode. Toda vez que se utilizar o mim, é uma questão, utiliza-se o objeto indireto. Isso vocês vão ver mais à frente, essas questões de objeto, mas só para clarear, o mim, ele vai vir sempre com uma preposição. Então, de mim, e quais são as preposições? De, a, para, em, na, ao, a, com crase. Então, essas são as preposições. Então, o mim, ele vai sempre vir acompanhado de uma dessas palavras, certo? Então, assim, só para dar uma clareada, quando nós formos falarmos, né, mais em outras séries sobre os objetos, vocês compreenderão melhor isso. Então, variações de uso. Já vimos que há variedades de uso do português brasileiro em relação aos pronomes. Isso é muito evidente. Leia a seguir. A expressão agente. Em muitas ocasiões, especialmente na linguagem cotidiana mais informal e na mídia, a expressão agente é usada para substituir os pronomes eu e nós, mas ela pode ter outros usos também. Eu gostaria que você viajasse comigo para a gente não se sentir bem sozinho em lugares novos, porque a gente não se sente sozinhos em lugares novos. Então, observe a construção acima e converse sobre as alternativas a seguir. Quais delas indicam o sentido possível da expressão agente nessa frase? A quem fala o eu referindo-se a si mesmo, a expressão refere-se apenas ao eu e à pessoa com quem se está falando, a pessoas em geral. Então, quando ela diz assim, né, porque a gente não se sente bem sozinho, ela não está dizendo somente dela, ela está dizendo de modo geral, que as pessoas geralmente não se sentem bem sozinhas, né? Então, esse agente aqui, ele não está sendo utilizado com o sentido de eu ou de nós, mas no sentido de modo geral, né, de todas as pessoas, né, que a maioria das pessoas não se sentem bem sozinhas. Leia a seguir o trecho de uma música em que se usa a expressão agente. Fome come. Então, aqui nós temos essa canção da palavra encantada, que diz: gente, eu estou ficando impaciente, a minha fome é persistente, come frio, come gente, come o que vê pela frente, come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente. A fome come simplesmente, come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente é uma forma absorvente, come nunca é suficiente. Toda fome é tão carente, come o amor que a gente sente. A fome come eternamente, no passado e no presente. A fome é sempre descontente. Qual é o sentido que a expressão gente foi empregada em? Gente, eu estou ficando impaciente. Então, ela está se falando que, pessoal, eu estou ficando inteligente.
né? Galera, eu estou ficando impaciente. Então, ela utiliza isso aí como, vamos chamar assim de vocativo, que é o chamamento, né? Então, ela chama a atenção das pessoas, do pessoal que a escuta. Come o amor que a gente sente, ou seja, come o amor que nós sentimos, né? Que nós, aí a gente refere-se a nós. Então, há vários pronomes pessoais oblíquos para cada uma das pessoas do caso reto. Essa relação será estudada em um momento oportuno. Agora, vamos concentrar os estudos nessa questão, como o emprego dos pronomes pode ajudar a produzir os textos. Pronome você, tu e vós. Há regiões do Brasil em que as pessoas costumam usar os pronomes de tratamento você e vocês para substituir os pronomes tu e vós. O pronome vós está praticamente em desuso, mas pode ser ainda observado em textos religiosos e bíblicos, ou em textos antigos. Você já notou o uso do pronome vós na fala de alguém ou leu algum texto em que ele aparece? A seguir, lê o trecho de um antigo sermão como exemplo desse emprego. Ele pertence ao sermão de Santo Antônio aos Peixes, escrito e discutado pelo padre Antônio Vieira, um dos grandes nomes da literatura brasileira e portuguesa no século XVII. Consta que ele pregou esse sermão em 13 de junho de 1964, em São Luís do Maranhão. Padre Vieira se refere aos ouvintes chamando-os de peixes. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que não se há de converter. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, aos quais em vós mesmos se experimentam conservar o são e preservá-lo para que não se corrompa. Então, observem que neste trecho do texto, né, do discurso de Padre Antônio Vieira, ele utiliza aqui uma linguagem formal, utilizando o quê? Os pronomes tu e vós. Então, observe que há um emprego mais formal, umas palavras, quando ele diz, por exemplo, haveis de saber, tu, vós haveis de saber, né? Então, isso, hoje, na língua do dia a dia, também na linguagem mais formal, quase não se utiliza. É preferível, né, utilizar o vocês. Então, isso caiu muito em desuso. Então, em alguns lugares do norte, nordeste e sul da Bahia, do Brasil, desculpa, é bastante utilizado o pronome tu. Na linguagem do dia a dia, é comum o emprego misturado dos pronomes tu e você e seus correspondentes li, o, a e ti. Vejam exemplos. Se você resolver ir comigo ao cinema, me avise. Passo para te pegar. Nossa, há quanto tempo não te vejo, você está bem. Então, observe que há uma mistura, nota aqui que há, né, em cada uma dessas falas, são empregados o ti, que se refere ao pronome tu, que é da segunda pessoa, e você, usado o pronome da terceira pessoa. Então, observe que na nossa fala, principalmente da nossa região, há essa mistura do tu com o você, né, indicando às vezes a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. Se na segunda fala empregasse apenas a segunda pessoa, teríamos: nossa, quanto tempo não te vejo, tu estás bem? Então, observe que o verbo, ele modifica. O você, ele se refere à segunda pessoa, né? A gente pode, na língua portuguesa, na gramática, vai dizer isso, só que a conjugação verbal fica como se fosse a terceira pessoa. Então, observe que diz, você está bem, então você está. Quando na segunda pessoa, pergunta-se se tu estás bem. Tu estás. Há essa diferença. Você, mesmo se referindo à segunda pessoa do discurso, o verbo ele fica empregado como se fosse a terceira pessoa. Se fosse empregado apenas a terceira pessoa, teríamos: nossa, há quanto tempo não o vejo ou a vejo. Você está bem? Então, observe também que nesses exemplos os verbos foram alterados para concordar com os pronomes. Então, aí nós vamos ter mais outras duas questões, certo? Que vai, né, mais canções, que vai nos mostrar esse emprego. Então, é importante vocês compreenderem tudo isso,
assistam o vídeo várias vezes, façam as atividades para compreender melhor do que se trata, do que se refere, quando, né, tem valor de pronome, a que pessoa do discurso está se referindo. É preciso aprender, né, que pessoa do discurso, quando a gente fala de pessoa do discurso, nós estamos dizendo da primeira, da segunda e da terceira pessoa. Aí nós vamos retomar lá ao nosso quadro, esse quadro que nós temos aqui. Então, essas aqui são as pessoas do discurso, certo? Então, quando eu vou identificar no texto, que pessoa do discurso é esse? Aí eu vou ver. Esse verbo ele está se referindo ao quê? É eu, é tu, é ele, é ela, é nós, é vós, ou eles, é elas. Então, isso é o quê? A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, ou primeira do plural. Então, isso precisa ficar claro, ficar evidente e vocês compreenderem, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem postar lá no grupo, me mandar também, que eu vou retirar. Forte abraço, façam agora as atividades que nós temos na nossa plataforma Plural. Forte abraço e até a nossa próxima aula.